O golpe militar de 31 de março de 1964 tinha como objetivo evitar o avanço das organizações populares do governo de João Goulart, acusado de comunista. O ponto de partida foi a renúncia de Jânio Quadros em 25 de agosto de 61. O Congresso Nacional empossou temporariamente o presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli, pois o vice-presidente estava numa viagem à China. Enquanto que Goulart voltava, os ministros militares expediram o voto à posse de Jango, pois sustentavam que ele defendia ideias de esquerda. Porém, esse impedimento viola a Constituição e muitas pessoas dentro do Brasil fizeram manifestações para que isso não acontecesse. Para que não acontecesse uma guerra civil e para poder driblar essa regra que era proibida pela Constituição, eles então, por meio do Congresso, acabaram passando a proposta de emenda constitucional número 4, estabelecendo o regime parlamentarista do Brasil. O Goulart, desse jeito, seria presidente, mas com poderes limitados. Ele acabou aceitando a redução de seus poderes, esperando recuperá-lo em momento oportuno. O acordo com ele previa que, em 65, no fim do mandato, haveria um plebiscito para consultar a população sobre o retorno ou não ao presidencialismo. O Congresso votou a favor da medida e Goulart tomou posse no dia 7 de setembro de 61. Para ocupar o cargo de primeiro-ministro, foi indicado Tancredo Neves. O parlamentarismo durou até 63. Nesse ano, Goulart conseguiu adiantar o plebiscito. A população brasileira decidiu assim pelo fim do parlamentarismo e retorno do presidencialismo. Humberto Castelo Branco assumiu a presidência do Brasil logo após o golpe de 64 e foi, portanto, o primeiro presidente da ditadura militar. Eleito de maneira indireta, seu governo foi conduzido de forma a implantar a base de repressão no Brasil. Para isso, foram decretados alguns atos institucionais durante seu governo. Além disso, foi implantada uma política de austeridade a fim de conter os gastos do governo, o salário dos trabalhadores e reduzir alguns de seus direitos. O resultado prático foi o início da repressão e do autoritarismo que marcaram os anos da ditadura militar no Brasil. Milhares de pessoas foram expurgadas de suas funções, seja na burocracia civil, seja nas Forças Armadas. O governo de Castelo Branco ocorreram os primeiros casos de tortura e assassinato cometido por agentes do governo, dando tom de uma das marcas da ditadura no Brasil, o terrorismo de Estado. Segundo o presidente na ditadura militar, governou o Brasil entre 67 e 69 e foi afastado da presidência por problemas de saúde. Durante seu governo foi aplicada uma política econômica desenvolvimentista e a repressão da ditadura à sociedade foi ampliada. Sua posse aconteceu em 67, após a realização da eleição indireta, na qual Costa Silva foi o único candidato. A subida dele para o poder aconteceu em meio a disputas internas entre os militares. O grupo dos castelistas, que eram intelectualizados e próximos dos Estados Unidos, contra os da linha dura, na qual defendiam o endurecimento do regime a todo custo. Apesar da discordância interna, havia concordância de que o poder do Brasil deveria permanecer na mão dos militares. E foi no seu governo que teve o maior período de repressão na ditadura, além dele ter concretizado o decreto do Ato Institucional 5 em 1968. Na década de 70, o regime militar brasileiro foi responsável pelo estabelecimento de um quadro de natureza contraditória. Por um lado, o país vivenciou um período de grande desenvolvimento da economia brasileira. Durante todo esse período, o país experimentou níveis de crescimento que variaram entre 7% e 13% ao ano. Vários recursos foram destinados à expansão da infraestrutura, à indústria e se expandiu a novos postos de trabalho surgindo. Por outro lado, ela também foi o auge
da violência empregada contra os opositores do regime. Prisões, torturas, assassinatos se avolumaram contra os guerrilheiros nos campos e na cidade. O aparelho repressivo se sofisticava com o desenvolvimento de centros de informações e operações que comandavam o levantamento de investigações contra tais movimentos. Além disso, os órgãos clandestinos como a Operação Bandeirantes e o Comando da Caça aos Comunistas davam apoio a essas ações. O governo de Ernesto Geisel marcou a transição para o processo democrático tão quanto a entrada do Brasil na política neoliberal. Ele extinguiu o AI-5 e concedeu anistia política a várias pessoas que estavam exiladas em outros países, principalmente artistas e políticos. No governo de João Figueiredo, houve a extinção do bipartidarismo, na qual existia apenas dois partidos: o Arena, na qual era a favor dos militares, e o MDB, que era contra, o que dividia a oposição entre os novos partidos criados e manteve a união dos arenistas, agora no PSD, que garantiram, dessa forma, a presidência da Câmara. Garantiu o processo de abertura iniciado por Geisel, que resultou no fim do regime militar. Antes do fim dessa ditadura militar, havia muitas manifestações por uma eleição direta a presidente, conhecida como direta já. Mas os militares decidiram novamente que o primeiro presidente civil depois da ditadura seria de forma indireta, ou seja, seria entre eles. O escolhido foi Tancredo Neves, mas como ele faleceu antes de assumir, o presidente, o vice dele, assumiu, o nome dele era José Sarney.